Muito boa tarde, povo abençoado do Senhor, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quinta-feira. Hoje, dia 3 de abril de 2025, estamos começando mais uma tarde de bênção em seu lar, que verdadeiramente esta programação possa ser uma bênção aí no seu lar, na sua família, aonde você estiver, que você possa receber a paz, a graça, o favor, a bondade, a misericórdia de Deus. Através dessa programação temos orado, pedido a Deus para sermos bênção na vida dos irmãos. O nosso interesse, o nosso trabalho aqui, o nosso foco é almas, almas para o reino dos céus. Não estamos aqui procurando fama, nem glória, nem riqueza, nada disso. Estamos aqui procurando almas para o Senhor, anunciando o Evangelho como ele é, ensinando as pessoas a guardarem os mandamentos do Senhor, porque quando fazemos isso, automaticamente somos abençoados. Se você até hoje viveu correndo atrás de bênção, experimenta obedecer a palavra e você vai ver a diferença. As bênçãos vão correr atrás de você. É uma realidade. As bênçãos vão acontecer na sua vida sem você mesmo pedir. Por quê? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é fiel. Deus é abençoador. Todos aqueles que se dispõem a obedecer, a fazer a vontade do Mestre, com certeza, Deus cuida daquela pessoa. Amém? Então, quem sabe você até hoje vive correndo atrás de bênçãos. Experimenta a obedecer o Senhor. Experimenta praticar a palavra dele. Você vai ver como que as coisas vão mudar. Sua mente, você vai ver as bênçãos acontecendo na sua vida, você vai entender os propósitos de Deus. Enfim, você vai viver as bênçãos de Deus na sua vida. Quero compartilhar com vocês uma passagem no capítulo 5 de João que fala da cura de um paralítico, de Betesda, que era um tanque que tinha lá. A Bíblia diz que depois disso havia uma festa entre os judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jaziam grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Passagem bastante conhecida, a gente já falou várias vezes aqui no nosso trabalho de oração, nesse trabalho de evangelização que temos aqui nesse canal. A gente já usou esse texto em outras situações. E hoje, sempre o Senhor fala conosco através da palavra. Eu não posso falar que a palavra do Senhor se renova, não. Uma coisa para se renovar, ela precisa envelhecer, e a palavra de Deus não envelhece. O Senhor nos dá novas revelações, mas a palavra de Deus não se renova. O que se renova é as misericórdias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã ela se renova. Mas a palavra ela é sempre atual, a palavra de Deus, ela não se renova, porque senão ela envelhecia. Mas como a palavra de Deus não envelhece, o Senhor sempre nos dá uma revelação diferente, todas as vezes que usamos as passagens bíblicas. Por isso que é linda a palavra de Deus, ela é inesgotável, como o nosso Deus. Ela é inesgotável, ninguém esgota um texto. Ninguém, por mais que você pode pregar e estudar ele muito tempo, mas você nunca vai esgotar aquele texto, a revelação daquele texto, porque essa palavra é viva, ela é eficaz. Essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e é uma palavra viva. Então, por isso que a palavra de Deus ela não se esgota. Não, já tirei todas as
revelações daquele texto. Nada, tirou nada. Tirou nada, tem muita coisa que Deus vai nos revelando através do Espírito Santo. E aqui fala que em volta desse tanque, que é chamado em Betesda, supostamente eles criam, só nesse evangelho que traz essa passagem, e supostamente eles criam desta forma, que de vez em quando disse um anjo ali, não fala que tempo em tempo, mas eles criam que um anjo descia ali. E qualquer que descesse ali, o primeiro que descesse na água, era curado de qualquer doença, de qualquer problema. Jesus não confirma isso e nem discorda. Jesus não fala nada sobre essa crença que eles tinham. Mas ali a Bíblia diz que tinha um homem, irmãos, que havia 38 anos e se achava enfermo. Né? Não estou falando que ele ficava ali, fazia 38 anos que ele estava ali, não, mas ele era enfermo há 38 anos. E há muito tempo ele estava ali naquele estado, né, esperando esse tal movimento das águas e para que ele pudesse entrar ali e receber a cura. Então, depois de 38 anos, o problema daquele homem tinha se tornado um estilo de vida. Né? Tornou um estilo de vida. Ninguém jamais o ajudou. Ele não tinha esperança de ser curado, nem desejo algum de ajudar a si próprio, irmãos. A situação dele parecia não ter jeito. Mas não importa, olha, quão preso nós podemos estar. E se sinta, né, preso nas nossas enfermidades, né? Nas nossas enfermidades. Deus pode, de repente, irmãos, chegar na nossa vida e mudar a situação. Deus pode ministrar as suas mais profundas necessidades. Não deixe que os problemas ou as dificuldades o façam perder a esperança. Deus pode ter uma obra especial para você realizar apesar da sua condição, ou até mesmo por causa dessa condição. Deus pode fazer um milagre na sua vida e você ser causa de testemunho de o nome do Senhor seja glorificado. Muitos têm ministrado eficazmente as pessoas feridas porque têm triunfado sobre as dificuldades e problemas próprios. Então, uma coisa que eu aprendo, né, que muitas das vezes o Senhor permite nós passarmos por alguma situação para sermos bênção na vida dos outros. Este homem, a Bíblia diz, que há 38 anos, né, ele era um paralítico, fazia 38 anos e estava enfermo. A Bíblia fala enfermo, mas a gente vê que é paralítico. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado, há muito tempo, Jesus conhecia a história daquele homem. Jesus conhecia a perseverança daquele homem. Jesus sabia tudo que aquele homem já tinha vivido até ali. Aquela situação dele estar ali todos os dias já tinha, né, virado um estilo de vida para aquele homem. Porque ele sabia, tinha consciência que ninguém ia ajudar ele. Ali era uma disputa. O primeiro era o vencedor, né? E os outros ficavam ali ao redor, vendo a vitória de alguém. Mas agora Jesus resolve, Jesus vendo, sabendo da perseverança daquele homem, porque ele, como Deus, ele sabia a história daquele homem, ele resolve entrar ali naquele recinto. No meio de tantos cegos, paralíticos, tantos coxos, tantos doentes que tinha ali, Jesus escolheu aquele homem. Porque eu não sei. Talvez pela insistência, talvez por aquele homem fazer tantos anos e nunca desistiu, mesmo sabendo que era impossível, aos olhos humanos, ele entrar naquele tanque primeiro do que os outros, né? Porque ele era um paralítico. E antes dele chegar ali, o outro entrava primeiro. Então, mas Jesus veio naquele lugar, especialmente, passou ali dentro, no meio de tantas pessoas ali necessitadas. Ele escolhe aquele homem para abençoar. Ele escolhe aquele homem para sarar o problema dele, para sanar o problema dele. E ali, aquele homem, depois de tanto tempo, 38 anos, paralítico. Agora, Jesus passa na vida dele questões de minuto, através da fé dele, porque Jesus perguntou se ele cria, né? Jesus falou com ele,
Não, ele fala com Jesus que não tinha ninguém para levar ele ali dentro daquele poço. Então Jesus disse: levanta-te, olha só, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Que maravilha, né? Então, o que nós aprendemos aqui, o que nós podemos aplicar? O Senhor conhece a nossa história. A Bíblia diz aqui que o Senhor sabia da situação daquele homem, que ele estava há muito tempo naquela situação. Quem que contou para ele? Ninguém. Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Ele conhece a nossa história, a nossa vida. Antes de nós nascermos do ventre da nossa mãe, ele já conhece a nossa história. A nossa história já está escrita pelo Senhor. Olha que privilégio, que maravilha, que Deus tão grande e maravilhoso que nós temos. Aquele homem, todos os dias, virou rotina. Pegavam ele, colocavam ali perto daquele tanque e largavam ali. Isso foi muitos anos, irmãos. Foi muitos anos naquela rotina, todo dia a mesma coisa. Esperando o quê? Um milagre. Porque como que um homem paralítico ia andar? Como que um homem paralítico ia fazer algo naquela época? Que a maioria do trabalho era carpir, era na roça, era criar gado, muito trabalho pesado ali, tudo trabalho manual, que dependia do físico das pessoas. Agora, aquele homem não tinha esperança, porque ele sabia. Ele estava ali como se diz, não tem nada que fazer, vou para lá. Vou para lá ver pelo menos lá eu vejo as pessoas sendo abençoadas. Mas ele estava ali. Mesmo sabendo que não tinha o mínimo de chance, ele estava ali perseverando, no lugar talvez errado, né? Porque se ele fosse até Jesus, com certeza tinha sido curado. Mas talvez ele não conhecia, não teve a oportunidade, mas Jesus agora dá oportunidade para aquele homem mudar de vida. E o problema dele era aquela paralisia, o problema dele é que ele era paralítico, limitado, e vivia acamado. Vivia acamado. E havia 38 anos que ele se achava enfermo, irmãos. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas 38 anos que ele estava naquela situação, esperando esse movimento das águas. Mas Jesus, sabendo e vendo, conhecendo todas as coisas, passa na vida daquele homem e muda. Quando Jesus passa na nossa vida, a nossa vida é mudada. Você hoje pode estar no fundo do poço, vivendo uma situação sem expectativa de mudança. Pastor, a minha situação não tem expectativa de mudança. Se eu te contar, o senhor chora. Com certeza eu vou chorar e não vou poder te ajudar. Mas este homem agora é agraciado pela presença de Jesus. Jesus toma a iniciativa, ninguém chama Jesus, ninguém intercede por ele, mas Jesus vendo, conhecendo a disposição, a insistência, a perseverança daquele homem, resolve abençoar ele. Pela insistência, pela perseverança, porque aquele homem não desistiu mesmo numa situação que era impossível, irmão. Ele entrar naquele tanque primeiro do que os outros, era impossível. Mas ele estava ali todo dia. De segunda a segunda ele estava ali, esperando esse movimento das águas. Esperando esse tal movimento que nunca chegou na vida dele. Mas passou alguém ali que é maior do que o anjo que movia aquela água. Eles criam que tinha um anjo que movia a água. Mas passou alguém ali que é maior do que o anjo que move a água. Passou um ali que dava ordem para os anjos. Ele dá ordem aos anjos ao seu respeito, no Salmo 91 diz. Passou ali o dono da vida, o dono da cura, aquele que pode mudar a história de qualquer pessoa. E aquele homem sem saber quem era. Simplesmente ele fala para Jesus que ele estava ali, ninguém ajudava ele, não tinha ninguém que ajudava ele, e ele estava naquela situação. Jesus não entrou muito em detalhe e disse para ele: levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem, naquele mesmo instante, ficou são e foi embora para a sua casa. E aquele dia era um sábado. Que maravilha, né? Assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. Deus vê a nossa perseverança. Deus vê o nosso coração. Deus nos entende. Deus tem olhado, observado a nossa vida nos mínimos detalhes. E Ele jamais vai nos deixar sem uma resposta, sem uma solução. Porque Ele nos ama e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. A bênção daquele homem demorou, né? Demorou.
Demorou. A Bíblia diz que fazia 38 anos que ele estava naquele estado. Mas foi por coincidência, providência de Deus, né? Jesus estava no seu ministério terreno. E Jesus passa por ali e ministra a cura na vida daquele homem, com uma só palavra. Aquele sofrimento que durou 38 anos. Irmão, não foi 38 dias, não foi 38 meses, mas foram 38 anos paralítico. Mas agora Jesus passa e diz para ele, toma a tua cama e anda. Que maravilha. E ele creu, pegou a cama dele e saiu andando. Amém? Isso Deus vai fazer na nossa vida se crermos, se confiarmos, se acreditarmos. Basta ouvirmos a ordem, a palavra do Senhor e o milagre acontece na nossa vida. Não precisamos temer. Não importa quantos anos estamos, na situação difícil. Não importa. Aquele homem era 38 anos, paralítico. Mas agora em 5 minutos ele ficou são. Andou o que ele não fazia há 38 anos. Agora aquele homem sai andando, carregando a cama dele. Que maravilha. É assim que Jesus faz, ele nos surpreende. Ele chega no momento talvez que a gente não está esperando. Mas ele vem e nos surpreende com as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que você possa ser surpreendido. Que você possa ser surpreendida com o milagre do Senhor. Aquele homem não esperava. Aquele homem talvez estava ali por estar. Porque passou 38 anos e ele não teve a cura, não recebeu a cura. Mas agora Deus, conhecendo aquele coração, vendo a insistência, a perseverança daquele homem, resolve mudar a história dele. E mudou a história dele para sempre, em 5 minutos. Amém? Assim Deus pode fazer na minha e na sua vida. Mudar a nossa história, não abrir e não abrir e fechar de olhos. Por quê? Ele tem todo o poder. Amém, meus irmãos? Deus abençoa. Neste momento vamos fazer a oração da fé. Quero te convidar a nós unirmos em oração nesta tarde desta quinta-feira. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Pai, nesta tarde de quinta-feira, 3 de abril de 2025. Quero agradecer o Senhor por este privilégio de uma vez mais poder estar na presença do Senhor, na presença daquele que tudo pode, que tudo conhece, que tudo tem. Senhor, no nome de Jesus, eu quero apresentar cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que nos acompanham nesta tarde de oração. Que o Senhor possa visitá-los. Talvez, Pai, tem pessoas aqui conosco que estão como este homem ali no tanque de Betesda. Há 38 anos, meu Deus, ali esperando o mover das águas. Mas, de repente, o Senhor passa por ali e muda a história daquele homem. Escreve uma nova história. Agora ele poderia andar, agora ele poderia trabalhar, agora ele não precisava mais estar naquela situação como ele estava. É assim que o Senhor faz, o Senhor é Deus que nos surpreende. E nesta tarde eu quero pedir em favor dos ouvintes, eu quero pedir em favor de todos que estão aqui no nosso canal de oração, que o Senhor possa ir de encontro ao teu filho, à tua filha, que o Senhor possa entrar com providência na vida desses irmãos e irmãs que nos acompanham esse canal de oração. Pai, como o Senhor surpreendeu aquele homem naquele dia, surpreenda o teu filho, surpreenda a tua filha nesse dia, nesta tarde, nesta noite. Senhor, entra com a providência dos céus. Faz o milagre, Senhor, nesta tarde. Traz a existência na vida deste irmão aquilo que não existe. Meu Deus, faz um milagre. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de surpresa. E como é bom servir o Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer o impossível na nossa vida, Pai. E eu coloco nas tuas mãos cada pedido de oração, cada nome, cada irmão, cada irmã. Eu coloco nas tuas mãos nesta tarde. Visita o teu filho. Visita a tua filha nesta tarde, Senhor. Entra com a providência dos céus. Faz o impossível, Pai. Move as águas. Senhor, tira esse irmão. Ajuda para ele vencer esse desafio, esse problema que ele está enfrentando. Este homem dessa pregação desta tarde fazia 38 anos que ele estava numa cama, aleijado, sem poder se levantar. Mas aqui, através, meu Pai, de uma palavra do Senhor Jesus, este homem nunca mais foi o mesmo. Se levantou, pegou a cama e andou. Meu Deus, e o nome do Senhor foi glorificado.
Senhor, faz o milagre na vida dos irmãos, que através desta cura, desse milagre, o nome do Senhor possa ser glorificado na vida dos irmãos. Senhor, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, abençoa o teu povo. Ô Senhor, traz a cura, a libertação e o milagre. Ô Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui suplicando a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Eu entrego cada pedido, cada nome nas tuas mãos nesta tarde e te suplico, Senhor, faz o milagre na vida dele e na vida dela, Senhor. Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Você toma posse do teu milagre, da tua bênção? Que você possa ser abençoado nesta tarde, que a tua bênção possa chegar na tua vida em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui, prometendo voltar às 0 horas. Se Deus permitir, à meia-noite estaremos aqui na oração da madrugada e vocês é o nosso convidado. Combinado? Ficam todos com Deus e até meia-noite, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida.